Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do Somos Curatas, um videocast que fala sobre nova economia, negócios, comunicação e curadoria de assuntos super bacanas, né, Cássia? Exatamente. Eu sou a Alice Salvo, estou aqui com a minha parceira. Tudo bem, Alice? Tudo bom? Tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é a minha paixão. Esse é seu. Esse eu vou confessar que eu dei uma puxada aqui na pauta. Sou jornalista por formação, mas trabalhei a carreira inteira com comunicação corporativa até me tornar empreendedora. E hoje eu estou aqui com um colega de profissão, o Rodrigo Cogo. Ele é Relações Públicas por formação, mas tem especialização em comunicação corporativa, gestão estratégica e comunicação organizacional e mestrado em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Tenho certeza que você vai poder ajudar a gente a destrinchar um pouquinho, entender melhor a comunicação corporativa nos tempos atuais. Tudo bem com você? Bem, obrigado pelo convite. Esse é um tema interessante, até por comunicação como um ato humano, né? De conexão com o outro. Em tais, a gente acha, como leigo, que todos sabem. E, na verdade, existe aí um grande espaço de formação técnica importante que a gente pode conversar hoje. Muito bom. Bom, vamos começar então um pouquinho. Conta um pouquinho, Rodrigo, antes da gente entrar de forma técnica, eu fiz uma apresentação muito breve sobre você, mas conta um pouquinho da sua jornada até os dias atuais, né? Da sua formação até os dias atuais. Como é que foi a sua passagem de um Relações Públicas até um empreendedor como você é hoje? Falar 30 anos em 5 minutos, Senta né? que lá vai a história. Exatamente, quase um tweet de 140 caracteres. Que eu já passei de 50, então tem tempo aí para relembrar. Mas, na verdade, esse período de decisão profissional, que no meu caso foi com 17 anos, é muito complicado nessa idade, né? Quer dizer, a gente conseguir entender qual é a habilidade que detém, se é que você vai querer fortalecê-la, né, investir nela, ou ao contrário, ir para um outro lado diferente. E eu fui um misto dessas duas coisas, porque meus testes vocacionais davam psicologia. E aí eu fui olhar na cartela lá na Universidade Federal de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, que mais se aproximaria com esse entendimento do outro. E encontrei o curso de Relações Públicas e a área de comunicação, que, em geral, ela acaba atraindo pessoas que se entendem mais capazes de falar e de articular e de influenciar e de envolver e de promover coisas, ou seja, tem essa parte da socialidade muito intensa, e o meu caso era exatamente o contrário. Eu sempre fui muito introspectivo e muito de escutar. A psicologia tem um tanto desse meio. E por que você foi para Relações Públicas e não para Psicologia? Não existia psicologia na época. Tá. A gente começa a falar de um período aí em que essa oferta de possibilidades de carreira... Parece brincadeira, né? Mas a gente está falando de 25 anos atrás. Você tem um pouco mais. E não havia opção de cursos de graduação em psicologia. Mas retoma, Rodrigo. E então, acabei investindo na Relações Públicas e absolutamente não me arrependo, porque é um lugar bastante transversal. Para quem conhecia aí as habilitações, né, que é jornalismo, que são de vocês, a publicidade e propaganda, rádio e TV, a produção cultural, tem várias linhas aí, a RP é uma delas. Existe uma divisão no mercado que reflete uma divisão sindical, no sentido de uma estrutura de profissão bem regulamentada, com conselhos ou não envolvendo isso, mas, de certo modo, eu vejo a RP como uma área bastante transversal. Ela precisa entender um pouco disso tudo, mas mais do que ser um ser evocativo, aquele que fala muito, como às vezes se requer como habilidade de um futuro comunicador, RP, para mim, é o que mais precisa saber ouvir. Então, nesse sentido, me pegou essa parte e eu comecei a carreira nesse mundo. A introversão, ela me levou para outras questões, como o meu primeiro trabalho, e que durou 10 anos, que foi uma produtora cultural. Né? É um mercado que precisa de uma desenvoltura, desinibição, subir em palco, né? Fazer cerimonial, para além do campo aí de assessoria de imprensa, o planejamento, que é uma coisa muito mais solitária, que também era a minha incumbência, mas essa parte cerimonial, de organização de eventos, requer um desafio muito grande, e eu me impus isso para... Topou o desafio. Topei, entendendo que era necessário eu mudar um pouco essa característica, né? Então, e assim a gente vai alcançando os caminhos. Essa produtora cultural foi um tempo longo, que me deixou muita aprendizagem, que eu inclusive aplico depois, né, quando vim para São Paulo, que já faz 15 anos, aplico bastante até hoje. Então, esses primeiros empregos são
bastante importantes, a gente tem que cuidar muito desse período. Eu acho que é quando o terreno tá ali fértil, né? As primeiras sementinhas que a gente planta, né? Exato. E às vezes a gente vai vivendo, nem vai achando que aquilo tudo vai ter tanta influência no futuro da nossa carreira. Né? A gente consegue entender esse processo muito depois, mas como ele consegue ser, em geral, encadeado bem para a gente se tornar um profissional que faça diferença, que seja realizado, né? Eu acho que consiga ser e prestar aquele serviço de uma forma muito, muito realizada. Muito bacana. E o que te trouxe para São Paulo? Bom, essa produtora cultural, ela fechou as portas na cidade onde eu morava, ela foi transferida para a capital do Rio Grande do Sul e eu não quis fazer essa transferência na época, agora não veio ao caso, assim, sentimentos de arrependimento ou não, mas me deixou numa situação sem emprego. Na época, eu já mantinha um portal sobre comunicação, né, na internet. A internet comercial no Brasil, em São Paulo, foi em 1995. O meu portal ele inaugurou em 1997. Tá. Ele não foi o primeiro, porque a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, que tem sede em São Paulo, mas atuação no país todo, teve o primeiro alguns meses antes, mas nós estamos aí na mesma época, ainda que nesse caso, diferente de uma grande associação, que hoje já tem, né, quase 60 anos, eu era uma pessoa física. Esse portal me legou alguma visibilidade, então me chamavam para fazer palestras. Eu percorri quase 20 estados brasileiros fazendo palestras sobre... introspectivo. Só um parênteses. O introspectivo percorreu. As primeiras foram mais difíceis do que as outras. Palestras sobre? Sobre comunicação colaborativa. Olha. Se vocês vão pensar agora na nova economia, que é o pano de fundo, né, da temporada, do programa de vocês, eu acho que já é aí um ponto importante, a colaboração como um item que a gente precisa falar, mas já desde lá, então, falando, e nesse caso, 2007, eu estive em Belém do Pará, onde eu fiz a abertura de um evento, de um seminário, cujo encerramento era uma professora da Universidade de São Paulo, que ela é uma autora bastante conhecida em comunicação integrada, que se chama Margarida Kunsch. E a Margarida assistiu a minha palestra, ao meio-dia nós almoçamos juntos, eu fiquei ouvindo a dela após, e ela me disse assim, gostei muito da tua fala, e eu acho que eu posso contribuir muito com ela para melhorar. Falei, opa, que desafio é esse, né? Um elogio, mas com uma cutucada. Um apertãozinho. E isso significava vir para São Paulo, fazer uma pós-graduação, que seria o GestCorp, que é a sigla de Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional e Relações Públicas, que eles oferecem lá já há algum tempo. Eu fui da turma 2008, então no ano seguinte. Quando vim para cá para fazer a prova, acabei passando em primeiro lugar nessa prova, o que me legou uma bolsa, que seria fundamental, pensando em alguém desempregado, e com um custo de vida muito superior ao interior do Rio Grande do Sul, de onde eu vinha. E acabou que São Paulo veio pelas mãos dela. A Margarida recebeu uma grande homenagem na USP agora em janeiro desse ano. E eu estive lá porque era impossível não... Você é um apadrinhado da Margarida Kunsch. Um apadrinhado. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Por exemplo, o vice-coordenador do curso GestCorp é o professor Paulo Nassar, um jornalista, né, conhecido e professor também da própria USP, e que era o diretor-geral da ABERJ. E aí que eu entrei nessa associação, que me deu essa fortaleza, né, essa segurança para continuar em São Paulo tranquilo, podendo estudar e trabalhando lá com ele, e aí já se vão 15 anos. E você ficou muito tempo lá na ABERJ, né? Me conta um pouco o trabalho da ABERJ. Quanto você conheceu empresas, né? Estando numa associação como a ABERJ, quantas culturas corporativas você pôde conhecer e quantas áreas de comunicação, quantos perfis de áreas de comunicação você pôde conhecer nesses 15 anos? Se você puder contar um pouquinho pra gente. A ABERJ é bastante eclética, né? Ela agrega empresas, organizações da sociedade civil, governos, pessoas físicas, e aí desdobrando para professores, estudantes e tal. E como eu entrei na parte de conteúdo, exatamente por esse histórico de ter tido um portal, o portal se chamava, não falei antes, era Mundo das Relações Públicas, o Mundo RP, e ele durou até 2012, ainda 4 anos após eu entrar na ABERJ, depois ele foi finalizado. Mas esse know-how é que me levou a gerenciar, então, as mídias sociais, o portal, o boletim eletrônico por e-mail, o mural eletrônico, enfim, toda essa
A própria comunicação da Aberge com os associados. Tá. Que, de algum modo, depois, claro, a gente vai tendo mais clareza sobre isso, e eu vim ocupar, inclusive, um outro cargo nesse sentido. Eu fiquei em conteúdo durante 6 anos, que vai fazer a retenção mesmo da vontade daqueles profissionais de comunicação daquela organização pagarem uma mensalidade para estar, uma anuidade para estar na entidade. E profissionais tão diferentes, né? Que diferentes. Você falou, tem o governo, tem as empresas, Exatamente. tem as associações. Como é que você conversa com esse público tão diverso? Então, aí os braços, né, que são gerências lá, que é educação, que é os produtos editoriais impressos, né, livros, agora, claro, podcast, vídeo, vou começar o videocast daqui um tempo, eu vi eles anunciando ontem, semelhante nessa dinâmica aqui, que é bastante apropriada, né, para as novas gerações. Tem o editorial, a parte digital que era comigo, a parte dos eventos, os comitês, que são fóruns mais especializados de conversa. Então, cada um voltado também para a diferença hierárquica, porque para alguns fóruns são só para vice-presidentes e diretores, outros são só para analistas, e como conteúdo, ou seja, aquele que faz a cobertura das coisas para retratar nos canais, sobretudo para aquele que não esteve presente também poder fruir um pouco e aprender, não só os que estiveram presentes, eu acabava tendo que conversar, então, com todas as pessoas. É sempre um desafio, né? Em termos de repertório e de inteligência mesmo, conseguir transitar nessas diferentes expectativas que essas pessoas que estão em momentos de carreira distintos, segmentos de atuação distintos e problemas distintos na comunicação do dia a dia. Você falou um negócio interessante dessa sua fala, que eu acho legal destacar. Muitas vezes o profissional que está ali numa equipe de comunicação, num time, ele acredita que as outras pessoas na empresa não se preocupam, não entendem ou não buscam renovar o aprendizado sobre comunicação. E o que o Rodrigo está trazendo é que uma entidade como a Aberge, como tem outras, né, a Abracom, a Brad, enfim, elas estão sim preocupadas em nutrir de conteúdos, em fazer fóruns de discussão, colocar diretores, presidentes, gerentes, né, em vários níveis de uma organização para ter um olhar estratégico para a comunicação, né? Eu acho que essa palavra comunicação estratégica foi uma luta muito grande, né? Pelo menos eu vivenciei isso dentro de corporações, de tornar mais estratégica a área de comunicação e não a área que faz os boletins, a área que é do muralzinho, a área que faz a revista da empresa. Acredito que você tenha, nessas suas coberturas de conteúdo, visto como é que se dá essa relação com vários níveis, né? Do presidente ao analista. E também o que é interessante, isso é mais contemporâneo, digamos que dos 5 anos para cá. Que é com a intensificação do digital? Não, eu digo no sentido do leque de alcance para que essa comunicação seja vista de fato como estratégica, porque para ela ser vista assim, necessariamente ela tem que contribuir com o negócio, o resultado do negócio. Significa reputação? Sim, também. Significa a existência de canais para comunicar com os públicos que a gente deseja também, mas significa um olhar sobre performance, né? E para isso, então, os pares da organização também precisam ser chamados. Do contrário, a gente vai cair naquela cilada, e que a gente ouve essa expressão muito aí, que é falar para convertidos. Quer dizer, se eu tenho na plateia da entidade, ou na plateia, né, quaisquer empresas, como Mega Brasil Comunicação, que faz grandes congressos, seminários da área. Se eu tenho na minha cabeça a reunião estrita de profissionais formados na área, ou estudantes, enfim, eu vou perder a chance de abordar, conscientizar e ter ao meu lado, nos momentos de decisão, se é que o comunicador está lá naquele board, porque comunicação estratégica também pressupõe o comunicador, independente dele ser o gerente, que seria um nível intermediário, mas ele poder estar nas conversas decisivas da organização, não só como aquele que é avisado do que foi decidido e ele então comunica a decisão, mas ele participa dela, mas eu preciso de aliados. Então aí começa uma expansão desse leque, que é eu ter o vice-presidente jurídico, eu ter o diretor de assuntos corporativos, eu ter a área de RH, né? Inovação, ESG. Todos juntos chamados, e aí as ofertas, os produtos que uma entidade como essa ou outras, como você falou, elas precisam se ampliar pensando nesse público, que tem um outro repertório também, que tem uma outra linguagem, e que precisa ser, desculpa o termo, mas aliciado, né? Mas no sentido de bem convencido, para a importância dessa comunicação. Então, isso também a entidade me legou, o que é importante, até para o meu negócio atual, que a gente fala depois, como vocês já mencionaram, né, de curadoria, porque a gente tem na mão insights para serem ditos que vão ser aproveitados
por outros segmentos. Uhum. Porque essas caixinhas muito certinhas, elas existem no organograma em papel para a gente poder entender os fluxos de reporte, né? Quem fala com quem, passar por quem para não haver nenhuma briga interna. Mas, na verdade, todo mundo é muito, muito misturado dentro das organizações também, e forças-tarefa, e toda essa, você fala em inovação, né? Toda a parte dessas metodologias ágeis que justamente reviram um pouco quem é a autoridade ali, porque a autoridade se dá, nesse caso, dessas metodologias, pelo conhecimento da pessoa, então ela pode ser um coordenador, supervisor, e ela ser o líder daquele processo, né? Isso é muito típico da nova economia. Então acaba ajudando para que a gente consiga esses aliados. E a Cássia falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, falava, a comunicação aqui ele faz um jornalzinho, né? Porque isso é bem antiga. Só faltou falar house organ. Da velha economia, né? Então, quem faz o jornalzinho, quem faz... E a comunicação estratégica, queria que você me falasse um pouco, Rodrigo, dessa evolução, né, da comunicação estratégica, não, a comunicação corporativa, de deixar de ser o jornalzinho, o house organ, para ser um elemento de... Um hub, né? Um decisor, tá ali na estratégia mesmo e tudo. A comunicação, o papel dessa comunicação corporativa mudou muito nesses anos todos, né? Isso se reflete, voltando a falar um pouquinho da Aberge, né, embora não faça mais parte da equipe, mas está no meu DNA. Se você analisa o percentual dos alunos do MBA em gestão da comunicação empresarial, hoje mantido pela entidade com a Fundação Getúlio Vargas, eu diria aí que mais de 50% são não comunicadores. Exatamente porque essas pessoas também se dão conta que esse skill ele é fundamental, que esse olhar da reputação ele é importante, mas por outro lado, onde estão os comunicadores, já que a gente sabe também que especialização em MBA é meio que default, é meio que padrão, todo mundo tem que ter, né? Então eles estão em algum outro lugar, justamente estão em gestão empresarial, em design de serviços, em outras áreas, para ter este olhar de negócio que as faculdades estritamente ainda não conseguem dar. Ou até tentam dar, mas também com alunos de 17, 18, 19 anos, talvez seja muito... Você está ali na formação inicial ainda, do jornalista, da base. Do relações públicas, exatamente. E aí você não consegue dar essa visão de negócios para que eles saiam tanto por isso que também nós não saímos de lá capazes de ser empreendedores, né? Exato. A gente normalmente sai, jornalista, para trabalhar numa redação já existente. Ou numa empresa. O publicitário para trabalhar numa agência de eventos publicitários, o que for, já existente. Mas essa coisa do criar o próprio negócio precisa de uma série de inteligências. Nossa, é muito disruptivo. Eu, quando eu estudei muito tempo atrás também, era isso. Eu tinha uns colegas que tinham montado uma revista para condomínios. Aquilo era uma coisa de outro mundo, assim. Como assim? Você montou um negócio, uma revista... Para condomínios? Só para condomínios? Nicho, hoje é uma coisa, né? Não, então, se não for de nicho, acho que não funciona hoje. Tente falar algo que é tudo para todos, né? Acaba que não acontece. E aí você falou uma coisa super importante, assim, formar as faculdades, formar novos empreendedores. Eu acho que não só de comunicação, todas as faculdades hoje têm que formar pessoas com cabeças, né, com a mentalidade empreendedora, né? Exatamente. Muito bom. Olha, Rodrigo, a gente está com tempo aqui de um intervalinho. Então vamos para o intervalo. Quando a gente voltar, eu quero que você fale do seu livro. O Rodrigo está com um livro novinho em folha. Não é o primeiro livro, é o segundo, né? Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro livro seu, mas a gente fala dele na volta, tá bom? Até mais. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Oi, estamos de volta. E eu vou abrir esse quadro aqui apresentando o livro do Rodrigo Kogo. O Rodrigo está lançando este livro aqui, Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação. Rodrigo, fala um pouco pra gente sobre esse livro, que tá, olha que capa linda, tá muito bonito, essa capa, essa ilustração, não sei quem fez, mas conte um pouquinho pra gente sobre esse livro aqui. Deixa eu comentar até mais do que o livro, o movimento que me levou a ele, porque por um tempo aqui em São Paulo, por 6 anos, eu trabalhei numa empresa de pesquisa. Era uma inquietação que eu tinha sobre provar, e isso tem a ver com comunicação estratégica, que a gente consegue provar que ela interfere em resultados de negócio positivamente. Para isso eu tenho que testar, para isso eu tenho que pesquisar. Então eu trabalhei na Ideafix, Estudos Institucionais, que é uma empresa da Suzel Figueiredo, é uma profissional de relações públicas também, tem mais de 30 anos aí no mercado, ganhou inclusive recentemente o prêmio Trajetórias do Prêmio Aberge pela carreira dela. Bom, lá com a Suzel a gente testava, por exemplo, o relatório de sustentabilidade de um banco. Quer dizer,
o relatório está ali bonito, ele retrata um histórico de atividades no campo do ESG, mas como ele é percebido? Porque se esta parte a gente não cuida, nós ficamos com um bom produto comunicativo, mas não sabemos que efeito que ele causou. Então, as empresas de pesquisa desse ramo, elas vão sempre no público atingido. Então, eu fiz para a Telefônica também, Vivo, por exemplo, um trabalho com jornalistas. O que eles entendem de tecnologia, o que é importante, o que está pegando ou não. Fiz com uma seguradora um trabalho sobre produtos PET. Então, a gente vai trabalhando, né, diferentes públicos para diferentes clientes. E me incomodava muito saber que a apreensão, quer dizer, o resquício, o que fica na cabeça de quem teve contato com aquele canal que eu produzi. Então, é um canal no YouTube, é um boletim por e-mail, é uma intranet, no caso do funcionário, é uma revista, um relatório de sustentabilidade, são várias possibilidades aí, o quanto ele foi efetivo. Os índices, mesmo em empresas grandes, eles eram sempre muito baixos de retenção. E aí aquela questão do comunicador técnico, que era um pouco da tua pergunta anterior, no bloco, que o que se pensava antes? A gente tinha que ser capaz de fazer bons textos, boas escolhas de imagem, ou se não a própria produção, imagem em movimento ou imagem estática, ter um domínio de processo gráfico, pensando aqui, né, lombada, formato, cor e tal, ou na minutagem, da iluminação, essas questões técnicas que envolvem a produção de canal. E parece que bastava fazer a entrega desse canal. Ali estava a minha missão cumprida como comunicador. E todas as coisas, inclusive na faculdade, elas são muito voltadas para essa capacitação. Muito bem. Mas isso não está dando resultados. E aí lá em 2008, logo que eu cheguei em São Paulo, naquela crise grande que teve, depois de 2015, outra, agora por causa da Covid ainda outra, quais são os primeiros empregos que são descartados, né? Quais são as primeiras pessoas que perdem a sua possibilidade de trabalho, de colocação profissional, são aquelas que são vistas como não aderentes... Despesa. Não aderentes ao resultado daquele negócio. Então, eu trabalhei lá 2008 a 2012 para a Ideafix e me inquietei bastante, como eles lá também sempre foram muito inquietos com isso, sobre a efetividade da comunicação, né? Então, avaliar e mensurar os produtos comunicativos e começar a entender e mostrar para o mercado, porque a Suzel também sempre foi professora da área, até hoje, do MBA e da BEG e de outras instituições, a conscientizar o mercado, evangelizar o mercado a respeito disso. Aonde que entra, já que se perguntaram do livro, para não achar que eu estou perdendo o fio da meada. Às vezes eu me perco mesmo. Mas é assim, eu comecei a testar formatos de dizer as coisas, que é um texto, que é uma legenda, que é um áudio, né? Formato de dizer as coisas que pudessem causar uma diferença em termos de atenção. Aí a gente vem para o mundo da economia da atenção, que tem tudo a ver com nova economia, no sentido da abundância de coisas que circulam e de quanto a gente fica atônito e perdido sobre aquilo que olha ou não olha, ou até carente, né? Aquelas coisas de FOMO e outras siglas que surgiram, né? Medo de estar perdendo alguma coisa enquanto eu escolhi uma outra, né? Houve experiências da própria BEG, outros lugares, de fazer eventos com salas simultâneas. Isso causa maior ansiedade, porque você está numa sala sabendo que tem outra. E daqui a pouco você já começa a achar que aquela não é boa, mas é uma impaciência. Na verdade, ela pode estar sendo boa, mas você já quer estar lá. Então, essa abundância de coisas era mais um motivo para haver dispersão e não apreensão de conteúdo. Mas vejam, chamar atenção, ter contato com o conteúdo, compreender o conteúdo é outro nível de coisa, porque eu posso ter contato. A revista da empresa chegou na minha casa e eu li. Mas eu li. Aí eu chego lá, tem toda uma campanha de sustentabilidade posta na capa, mas eu chego lá, eu não fecho direito a torneira, eu não apago a luz do banheiro quando eu saio. Então, existe aí a compreensão e a adesão, que seria a transformação para a ação, né? E esses passos todos, o comunicador não atingia. Parecia que ele parava lá. Às vezes não atingia sequer logística. Logística de entrega, né? Eu recordo de ter um trabalho que eu pedi para uma agência, que era para entregar numa feira, e depois daquele folheto da feira de imóveis, numa construtora, o folheto poderia ser entregue, a sobra, né? Do material por correio. Foi produzido um material gigante, meio que, para quem lembra, para quem nos escuta ou nos vê hoje, uma capa de disco de vinil, né? Grandão assim. Foi entregue na feira, causava uma certa atenção pelo tamanho, mas e sobre o correio? Depois ele não pôde ser postado, porque o correio tem regras de postagem, e ele ultrapassava todas as dimensões possíveis, não havia nem envelope.
possível para pôr e aquilo. é quadrado, não quadrado, é um formato A4, nem A3. Nem A3. E aí a gente começa a pensar, puxa, mas como assim eu presto um serviço de comunicação para resolver um problema ou oportunidade do meu cliente, mas eu deixo esse tipo de questão. Não pensou nisso, Não pensou nisso, Uhum. né? Então, essa coisa da logística, de como é que entrega. Eu me lembro de uma TV, né, um canal de televisão, que fez material para os funcionários e entregou, muito legal, um videojornal. Tá. O que significava na época, também não sei se vocês vão todos lembrar, mas uma fita O de VHS. Aham. Podia hoje em dia ser um DVD ou um pendrive, ok. Mas em quaisquer dos casos, você tem que pensar onde que aquela mídia vai rodar. Uhum. 90% das pessoas não tinham videocassete em casa na época. Né? Estou lembrando, claro, de uma coisa mais antiga. É como pôr na Hoje- nuvem hoje alguém não tem internet. Não tem pra acessar, internet, porque né? é uma realidade. E aí, eu olhando esses dias, o Brasil tem quase esses 40% das enorme. pessoas que não Exato. têm Sim. acesso à Rodrigo, internet. só amarra essa sua inquietação com o storytelling que está aqui, porque é impecável. É um formato de falar as coisas mais envolvente, Engaja mais mais, né? intimista, mais de empatia. Você se enxerga naquele conteúdo, que a gente vai chamar aqui de contação de histórias, que é a tradução mais literal. Usei o termo em inglês por motivos específicos, mas a tradução mais literal é que contação de histórias, vou pensar em Google, ou pensar numa biblioteca que você pesquisa lá para ver que livros tem, ele vai nos levar para o lado da pedagogia. Isso que eu falo, uma reunião de crianças sendo envolvidas por uma contação de Isso. história de adultos. Pessoas não letradas que vão fruir aquela história pela voz e pela encenação do outro. Ok. Tem muita coisa aqui, nas referências, são mais de 200 livros que eu... Esse é o seu mestrado? É o meu mestrado. Que bacana. Que vem da pedagogia, assim como da psicologia. Também é uma contação de histórias, o ato de sentar num divã, numa cadeira e conversar com aquele profissional, você rememora histórias. Uhum. Então, contação de histórias vai para esse mundo e eu queria um mundo mais corporativo, mantive o storytelling, mas muito bem. E aí você usou uma palavra enquanto eu descrevia, né? Inclusivo, emotivo, intimista e engajador. Uhum. Ou seja, as pessoas param para escutar, olhar, interagir, enfim, tem várias formas de fazer. Dá para contar a história por tweet, por uma sequência de tweets, que seria, né, uma frase, vai. Teve um projeto da própria AES que foi muito bonito, sobre colocar uma frase numa lâmpada, numa iluminação de um poste de rua. E aí você coloca a copla, né, na lâmpada e ela, quando projeta no chão. Uhum. Ali é uma história de uma frase, seria o que a gente chamaria no jornalismo um título. Uhum. Mas fazendo o transmídia, quer dizer, da onde eu vou para ver mais coisas? Existia um site que contava a história toda, que estava só projetada. No caso, na época, eles queriam fazer uma utilização do espaço público mais responsável, e a iluminação é importante para a segurança das pessoas e o uso do espaço. Mas, enfim. E aí, storytelling, então, por teste mesmo, por pesquisa, ele é aquele formato narrativo que mais causa essa adesão e chega lá no passo da atenção, compreensão e transformação para a ação. Você conseguiria explicar para a nossa audiência? Claro que tem muito conteúdo aqui no livro, a gente recomenda a leitura, né? Para quem gosta da leitura ou deve ter como acessar, baixar ou comprar, na verdade. No final tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Fiquem até o final para mas vocês verem. O segredo do storytelling. Como que é um storytelling bem construído? O que ele tem que ter? Tem alguns indícios que estão comentados aqui. Por exemplo, as histórias que contêm, a gente chama de universo mítico. Então, o que significaria de uma maneira mais traduzida, elementos como terra, fogo, ar e água. Então, histórias que foram na beira do lago, histórias que aconteceram no vento na areia da praia, esse mundo. Juntando também aí com fauna e flora, histórias que aconteceram no jardim tal, histórias que aconteceram com um animal X. Perto do fogo, como diria Rita Lee. Isso. E aí os bichinhos, né, humanos ou não, porque os bebezinhos também são um universo mítico bastante forte. O outro a gente chama que é histórias com atos fundadores. Quando a gente capta histórias para um projeto de uma organização e vem 1000 histórias, e você precisa de 50, precisa de 12 para ilustrar um calendário de brinde do ano seguinte, por exemplo. Só um por mês, e como eu fazer nessa triagem? Atos fundadores. Os fundadores é a primeira coisa na vida de cada um. Então, o primeiro emprego, o primeiro dia na escola, a primeira demissão, o primeiro beijo, a primeira transa, a primeira demissão, o primeiro
Que né? legal. As primeiras E coisas. isso o é casamento muito universal, né? É do muito ser humano, não isso. importa em qual Essa é a língua, palavra. Essa né? palavra você pegou bem. Exatamente, é aquilo que for mais universal. Por outro lado, existem storytellers que também enveredam para o único, para o exclusivo. Aquilo que ninguém passou, portanto, não é universal, Uhum. mas ele intriga Justamente por isso. pela Eu diferença. vou me arriscar, Jornada do Herói. Sim, Jornada do Herói está embutido aqui, mas a Tá. Jornada do Herói ela é uma aprendizagem do mitologista Joseph Campbell, que escreveu, né, a Jornada do Herói. Depois teve o Christopher Vogler, que escreveu a Jornada do Escritor em cima, Uhum. porque a Jornada do Herói é bem complicada de ler, mas a do escritor é meio uma tradução. Tá. Mas ela busca inspirar mais histórias ficcionais. Tá. E, de alguma maneira, o meu livro, o que eu tentei tratar com vocês até agora, tentando aí separar para quem está nos vendo, eu tentei falar das histórias reais. Tá. Não existe muita fronteira mesmo, porque às vezes quem diz que a história real não tem alguma tinta, porque a pessoa esqueceu e acaba preenchendo a lacuna com uma certa ficcionalidade, assim como não existe ficção que não tenha Uma inspiração real. uma inspiração real. Ok, existem coisas extraordinárias como um Avatar, que é um mundo novo criado. Minha avó dizia Mas, que em geral, conta um conto, conto aumenta um aumenta um ponto. ponto. Isso. Então, aí esses híbridos, os Estados Unidos mesmo, quando eu comecei a estudar em 2007 esse tema, o mestrado foi em 2012, nos Estados Unidos eles já juntaram as instituições que cuidam desse tema. Então não tem mais divisão entre história real e história inventada. Ah, Tá. ficcional. Por isso que storytelling é escrito assim, porque do contrário teria que ser re-storytelling com H, Uhum. né? Uhum. que a gente teve no Brasil, em português, perdão, até umas 2, 3... História. Isso, Uhum. acordos ortográficos que mudaram, tinha o história com E e o história com H. Então o ficcional é o história com E e o real é o história com H. Uhum. Mas hoje em dia já se mistura também por esse motivo que eu quis usar esse Trazer termo aqui. para tentar... Rodrigo, né, você trazer. tem muito repertório, a gente tinha que ficar aqui uns 3 programas. Mas aí eu queria te perguntar uma coisa também, que a gente não pode deixar de falar do seu novo empreendimento, né? Que agora você é um empreendedor, da Sinapse, assim, porque é justamente isso, assim. E o que mais encantou da gente te chamar também é que você é um curador, né? Uma pessoa que faz curadoria, com um repertório incrível que você está aqui contando pra gente. Como é que você consegue, com esse repertório todo, fazer curadoria e criar esse seu empreendimento? O que é a Sinapse? O que você entrega? Como é que é essa produção? Bom, o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre o fato que você mencionou lá no início do nosso papo, uma questão aí de juniorização das equipes de comunicação, que em geral acontece em várias organizações. E eu pensei assim, qual é minha empregabilidade mais forte? É eu ter condições de utilizar essa minha trajetória. Então, para que eu tenho 30 anos de estrada, né, de carreira? O que me diferencia de outros? Eu vou ficar produzindo textos para intranet ou para um boletim? Posso, não há nenhum problema quanto a isso, mas outros fazem, e se eu também a gente nem abriu o leque aqui de falar que a inteligência artificial daqui a pouco faz sozinha. É. Então, aonde que eu posso colocar o meu intelecto e o meu histórico e que me traga uma vantagem competitiva? É por isso que eu fui para a curadoria. Tal como mentoria, que eu sei que foi um dos temas recentes aqui de vocês, a mentoria também requer uma profundidade, uma densidade que não é de pronto que a gente obtém, né? Então, eu tive uma variedade de segmentos de negócio de atuação direta minha, ou pelo menos ouvendo através da Berge as experiências e a vida dos meus colegas e trago isso para os meus trabalhos atuais. E a curadoria vem muito disso, dessa consciência, então, que eu tenho algo a contribuir. Digo isso também porque é um serviço digital sob assinatura, de entregas de materiais de comunicação, marketing em áreas transversais. Tá. Aí eu estou falando de diversidade, sustentabilidade, inovação, gestão, né? Então, Mas você cria conteúdos de forma digital. eu procuro na internet, eu rastreio materiais Tá. que são produzidos por inúmeros players bastante consolidados. Tá. Willie Watson, Deloitte, PwC, UI, Ipsos. Os brasileiros, muitas agências hoje em dia são produtoras de bons conteúdos, como a LIC, FSB, a Impress, tem muitos materiais legados ao mercado para contribuir. Eu fico mapeando todos esses materiais e dou uma camada de curadoria, porque a curadoria não é apenas essa seleção, né? Apenas bem entre aspas, porque é um trabalho árduo, você tem que saber ir nos canais certos no momento certo para não perder E tem time. que ter repertório para entender também. Entender, né? Que é o mais importante. E aí é que vem a entender e fazer conexão com a minha audiência, porque eu tenho hoje 387 assinantes em 8 países, e eles são, 80% deles,
gerentes, diretores ou VPs de comunicação. Pô, que legal. Então, existe aí um requinte também nessa... Mas, claro, tem o estudante, tem professores, tem o analista, não há nenhum problema. Mas eu mirando essa especialização, né, desse grupo, eu tenho que conseguir contribuir com eles com materiais que sejam decisivos para eles tomarem alguma decisão. Invisto ou não num projeto... quer dizer, essa pergunta que eu ia fazer, ela tem a resposta certa, né? Num projeto de diversidade, faço o quê sobre carbono zero, né? Monto ou não projetos de marketing de influência? Não, o que mais tem de sobra hoje é incerteza, né? Incerteza. Exatamente. Incerteza, tudo é dúvida. Então, tudo que te ajuda a tomar E aí a gente decisões, começa a né? retomar um pouquinho da conversa anterior, que era sobre abundância, né? Hoje fala-se há muito tempo, né? Foi o Baudelaire que falou, que é obesidade da informação. Ou seja, a gente come informação, o que você digere, o que fica para o dia seguinte, né? Então, e esses profissionais responsáveis por inúmeras... Hoje a comunicação ela está ocupando mais responsabilidades, né? Sustentabilidade é uma área muito específica, que uma indústria química tenha um engenheiro químico como diretor de sustentabilidade. A gente entende, mas em geral são comunicadores que estão ocupando esses cargos, diversidade já muito também, change management também, que seria um mundo mais a recursos humanos, mas como é intensivo o trabalho de comunicação para mudança, então precisa de um comunicador ali, já está indo. Inovação, eu me lembro agora de uma empresa de trilho, lá de Minas Gerais, que o gerente de inovação é uma comunicadora, que era gerente de comunicação e mudou de área. Essas pessoas também precisam desse amparo, ainda que eles tenham, claro, muita clareza, discernimento sobre os desafios deles, mas eles precisam desse background de entregar na mão, que é o que eu busco fazer então, através do WhatsApp, numa lista de transmissão. Tem um boletim também por e-mail que condensa tudo que é enviado por WhatsApp, porque às vezes a pessoa também se perde na timeline. Tem um grupo de LinkedIn fechado, que é um espelho da timeline do WhatsApp, porque a gente perde o celular, estoura a memória, tem N coisas, mas eles não perdem o conteúdo indo no LinkedIn. Mas então tem essa característica multiplataforma para cada um também. Aí é uma coisa bem nova economia, que é o omnichannel, né? Cada um gosta de um lugar diferente. Claro, e on demand, eu posso naquele horário, eu quero alcançar horário quando que eu eu quiser. Quando eu quiser, exatamente. E aí, então, eu entrego para eles esses materiais. Mas o que eu queria dizer lá no início, que eu comecei a falar sobre assinatura, também tem um perfil inclusivo. Por quê? Porque custa R$ 9,90 por mês. Olha que acessível, né? É um valor baixo. Ou seja, quase 30 anos de carreira, né? Que são empregados aí numa curadoria de conteúdo de comunicação. Por outro lado, com a aprendizagem da própria ABERJ, né, da importância que é chegar às pessoas a possibilidade da qualificação e dele ficar aí guiando, né, o seu futuro, a sua carreira. Eu busquei um valor mais baixo também naquela ideia de cauda longa. Né? Quer dizer, eu prefiro ter 1.000 assinantes a R$10 do que 100 assinantes a 1.000. Porque senão eu estou perpetuando uma lógica que não é da nova economia, uma lógica de só alguns detêm o poder do conhecimento. Deixa o URL para quem quiser assinar, fica a dica. Disso mais democrático, né? rodrigocogo.com.br. Legal. Cogo, né, que é meu sobrenome, COGO, /Sinapse. Sinapse. Muito Fica bom. aí para quem é da área de comunicação, qualquer nível hierárquico, né? Desde o estagiário até o diretor, presidente de empresa que precisa comunicar, todo mundo precisa. Já sei de gente, professores que montam aula a partir dos materiais, pessoas que foram apresentar uma defesa de um assunto para o board da empresa, levar com dados, né? Com percentuais, com outras experiências, porque aí vai. Manuais, por exemplo, de outras empresas. Agora eu vou mandar esse manual de comunicação inclusiva de uma empresa que fala sobre linguagem de sinais em outro idioma. A gente não pensa nisso, né? Se eu sou uma empresa com várias plantas e que são idiomas diferentes, a linguagem de sinal pode funcionar diferente. Então você tem acesso a esse manual que talvez seria muito mais difícil de cavar aí nas profundezas da internet. E mando também para essas pessoas e todo mundo aproveita de algum jeito, né? Claro. Outros falaram sobre convencer cliente a fazer um projeto, utiliza dados dali. Então, a gente também incorporando no nosso... Que às vezes as profissões de humanas, elas são muito de sensibilidade, de emoção,
mas nem sempre o decisor que está do outro lado, que é bastante calcado em números e planilhas, nem sempre ele é sensível a isso. Então, se nós também rechearmos, eu não estou abandonando a acessibilidade, muito menos a humanização, mas rechear com dados nos torna mais fortes. E é isso que eles me referem. Eu estou com uma campanha no ar que é Porque Eu Sou Assinante, na voz deles que são, né? Então, eu estou dizendo... trazendo esses argumentos que você ouviu. Que eu ouvi, exatamente, que eu ouvi deles próprios. Olha, a gente está se aproximando do fim, Rodrigo. O papo é legal, dá para a gente fazer mais e mais vezes. A gente tem um quadro aqui nesse programa, que é quando a gente grifa, né? A gente faz aqui o nosso grifo. Nesse quadro, a gente gosta de destacar, né? Qual o maior aprendizado que a gente teve dessa conversa? Alice, você já tem o seu grifo. Você começa para me desafiar, né? Pode começar. Eu tenho um grifo bacana que eu vou voltar lá para o primeiro bloco, do que a gente conversou, que me chamou a atenção. Quando você fala, eu sou grande defensora da comunicação corporativa, né? Sou deste meio, e você falou sobre as formas, a comunicação se torna estratégica quando a gente sai do nível tático e técnico da comunicação e vai para a esfera de negócios. A gente vai para a esfera de enxergar a comunicação como uma área que mexe o ponteiro de uma empresa. Para mim, acho que esse é o maior sentido de um trabalho de comunicação. É ter essa capacidade de trazer valor para o negócio, né? De colaborar com a imagem, de blindar, de evitar qualquer tipo de... preparar a tua empresa para esse mundo que a gente vive atualmente, um mundo tão dinâmico que as incertezas imperam e que podem acontecer. Antigamente era mais previsível, parece, né? Os ataques à imagem. A gente conseguia mapear o que poderia dar de errado. E hoje a gente não sabe. Não. Podemos contratar um influenciador, por exemplo, para a nossa marca, e algo dar errado naquilo. Tudo dá errado. Aquela pessoa tem 80 milhões de seguidores. Enfim, então, eu gosto demais dessa fala. Posso dizer? Claro, complemente, corrija. São as dimensões assim, ó. A técnica, a ética e a estética. São 3 dimensões que o comunicador não pode abrir mão. Nossa, mas aí agora você já me deu o grifo. A técnica, a ética e a estética. Gente, marca isso aí. Não é uma fala minha, é uma fala do professor Paulo Nassar, que foi meu chefe durante muito tempo. E também foi da minha banca, Paulo da tua Nassar, banca? Da minha banca da Gestcorp. E foi meu orientador do mestrado, que resultou nesse livro. Então, ele fala muito sobre isso. E achei interessante comentar. O livro do Paulo Nassar, Memória Empresarial, eu tenho lá. E eu tenho aquele Tudo é Comunicação. Tudo é Comunicação, do Paulo Nassar, na versão pequenininha, na edição pequenininha. Então, é uma escola que não, mas eu tenho outro grifo. Você tem outro grifo? Eu acho que 30 anos de experiência, conseguir utilizar, não é ser transformada, é conseguir utilizar isso com uma curadoria. A Curatas nasceu com a palavra-chave curadoria. A gente também estava muito inquieta nesse sentido de temos tanto conhecimento, já passamos por tanta experiência, por que não pegar isso aqui? E somos muito empolgadas e entusiasmadas, não é nem empolgada, é mais entusiasmada, acreditamos mesmo que a tecnologia, a nova economia vem somar. Então, por que a gente não usa a experiência de antes em vez de jogar fora? Exato. Usa a experiência que a gente tinha antes, faz uma curadoria para este novo mundo. E então, ajudar na fase da mudança. O que você está falando, eu acho que os nossos propósitos são muito parecidos. Então, é um prazer. Foi um prazer te receber aqui. Venha mais. Parabéns pela sinapse. E, inclusive, o Rodrigo nos presenteou com um livro para sorteio. Como é que é? Posso comentar? Além dos livros de vocês, eu deixo esse aqui para vocês verem qual a audiência, a melhor maneira de fazer. Já deixo uma dedicatória, embora não tenha o nome do sorteado. Com dedicatória. Okay. Eu acho que a gente pode fazer como a gente fez com o da Ana Minuto também. Comenta no episódio, faz um comentário, a gente seleciona lá o comentário mais bacana, a gente responde e conversa com o Rodrigo e já manda o livro para vocês. Muito bacana. Obrigada. Curta esse episódio, compartilhe com quem você acha que pode aprender com a gente, pode se interessar pelo conteúdo que está aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Somos Curatas. Ative o sininho para você receber as notificações e saber quando tiver um episódio novo no canal. Estamos também na televisão, no canal Marketing, na Claro 692, é o canal 692. Na Vivo, a gente está no canal 611. Espero que vocês gostem e possam continuar com a gente aqui no videocast Somos Curatas. Super obrigada. Tchau, tchau. Tchau.